Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina estar de boa em seu apartamento, até que do nada você olha pra sacada e tem uma anjinha 10/10 dormindo lá. Pois é pessoal, anime novo da temporada de abril, como de costume o nome vai estar no primeiro comentário fixado, então deixa o like e fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa nos mostrando uma anja refletindo que um dia ouviu de uma pessoa que ela deveria aprender mais sobre os humanos. Isso deixou ela muito insegura, por não saber nem mesmo dar um oi a eles de forma correta. Além da insegurança, uma forte curiosidade carrega a anja pro meio de uma das cidades dos humanos, onde ela acredita que vai viver experiências incríveis. A cena corta e vemos Tokumitsu saindo do seu trabalho no restaurante Fancy. O garoto tá exausto por conta do longo turno que ficou de serviço. Indo para casa, nosso protagonista encontra um gatinho que ele tinha adotado quando era criança, mas como não podia ficar com ele, um vizinho que ama animais acabou ficando com o gatinho. Tokumitsu pensa que é tarde demais para pensar nisso, mas atualmente ele poderia adotar o animal. Afinal, faz um mês que ele começou o ensino médio e foi morar sozinho. Seu apartamento parece o meu quarto em questão de arrumação, mas um dia ele pretende deixar organizado. Nesse momento, o garoto reflete que talvez o que ele mais queira no momento era não se sentir tão sozinho e ter uma companhia. Até que de repente, uma pena de asa angelical invade sua casa pela janela. No dia seguinte, o despertador acorda Tokumitsu e seu corpo tá tão molenga que ele tem certeza que pegou uma gripe. Durante o café da manhã, ele percebe que dormiu com a janela aberta, por mais que sempre feche toda noite. E logo ele percebe algo diferente lá. Tem simplesmente uma garota desconhecida dormindo na sua varanda. Nosso prota entra em desespero e acaba derramando seu leite em cima da pobre garota, que depois de dar bom dia pro garoto, como se fosse da família, resolve trocar sua roupa molhada. Enquanto isso, Tokumitsu se pergunta se por acaso essa garota é uma cosplayer do MST, que pratica invasões nas horas vagas, ou se isso pode ser alguma pegadinha nova do Ivolanda. Por isso, ele fecha todas as cortinas para não ter câmeras filmando ele. Em seguida, a garota pede alguma roupa emprestada e Tokumitsu revira suas gavetas feito louco, como se estivesse procurando um Tadalas. Depois de encontrar uma única roupa limpa, ele pede desculpas por não ser algo mais elegante. Mas é a garota quem pede desculpas por ter usado a varanda do prota sem permissão, já que não tinha nenhum lugar para dormir. Então a garota se apresenta como Towa, e o prota se apresenta de volta, dizendo que seu nome é Shintaro Tokumitsu. Towa então usa o primeiro nome do menino, Shintaro, para expressar a felicidade de ter encontrado uma pessoa de coração tão puro, e que isso só pode ser obra de Deus. Com isso, o garoto aprecia a educação e a beleza dela, e adoraria poder agradecer a todos os familiares do Tokumitsu. Porém, ele conta que mora sozinho, e Towa fica impressionada por ele morar sozinho em um lugar com tantas janelas. Diante disso, Tokumitsu tem que explicar que somente esse quarto é a casa inteira dele, e não o prédio todo. Com um monte de coisas espalhadas, Towa achava que o apartamento era um depósito, e esse pensamento da garota faz nosso protagonista pensar que tem alguma coisa de estranho com ela. Na verdade, ele questiona o porquê dela estar dormindo na varanda, e sem responder a pergunta, a garota lembra que precisa retribuir a hospitalidade de alguma forma. Por isso, pede pro garoto dizer sem medo o que ela poderia dar em troca. Como eles estavam perto demais e dizendo que ela liberaria tudo que ele pedisse, Tokumitsu perde a oportunidade, diz que não tem nada que ele queira. Então Towa lamenta e promete ao menos cozinhar alguma coisa pro garoto, mas não tem nenhum ingrediente na casa, porque esse Zé Ruela só come comida congelada e iFood. Diante disso, a garota decide então contribuir com uma faxina, mas indo em direção para a varanda, acaba tropeçando numa pilha de revistas da Playboy. Felizmente, ela nem viu o que era, porque ela estava mais preocupada em separar uma treta de gatos, fazendo jus ao que Deus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Depois disso, Tokumitsu coloca curativos nos dedos arranhados da anjinha e pede para ela ficar tranquila, porque esses gatos se estranham direto, mas vivem brincando pelos telhados por aí. Vendo a bondade da garota, Tokumitsu diz entender que ela tenha motivos para fugir de casa, mas lembra que é perigoso uma garota sair dormindo em qualquer canto. Por isso ela precisa considerar voltar para casa. No entanto, Towa explica que mora no céu, a morada de Deus, e que ela é um anjo. Nosso protagonista acha graça do que acabou de escutar, mas logo ele percebe que aquela garota tá falando sério. Ele então fica bugado, enquanto Towa conta que desceu para a Terra por ordem de Deus, e que representa os anjos na missão de aprender sobre os humanos. No meio dessa declaração, nosso prota realmente viu que ela falava sério, mas isso não quer dizer que ele acredite, porque na sua cabeça, claramente Towa fugiu de algum hospício,
ou é uma daquelas garotas bonitas que ficam tentando te empurrar para entrar na Rinodê. Por fim, a anjinha pede para passar uns dias na casa do garoto, mas como o despertador alertou que falta meia hora pro expediente, nosso prota se apressa para colocar ela para fora, pelo menos prometendo acompanhar ela até o ponto de ônibus. Depois de toda a confusão, Tokumitsu respira fundo e acredita ter tomado a melhor decisão, e já pelo final da tarde, nosso prota estava no bico do corvo por causa da gripe que estava piorando. Por isso o patrão liberou ele para sair mais cedo do trabalho. Enquanto caminha, o garoto se questiona se Toa realmente voltou para casa, tendo certeza de que nunca mais veria ela de novo, até que ela passa pelo nosso prota na companhia de um esquisito que parecia o Leôncio do Pica-Pau. Chamou ela para ir no motel. Diante da situação, nosso prota agarra Toa pelo braço e puxa ela para longe. Mas na hora de dar uma bronca na anja, sobre não confiar em estranhos, o garoto capota no chão e apaga. Algum tempo depois, Tokumitsu acorda na sua cama e Toa estava tão preocupado do lado dele que chegou a derramar lágrimas de alívio ao ouvir do rapaz que ele tá melhor. Nosso protagonista olha em volta e percebe que a garota tinha passado todo esse tempo cuidando dele. Por falar nisso, ela oferece um mingau de leite com açúcar feito com pão murcho que tinha na cozinha, já que ela não achou arroz na casa. O garoto fica feliz por ser algo que nunca comeu antes, mas ao mesmo tempo fica tímido quando Toa insiste em dar comida na boca dele. No final ele acaba deixando e se sente bem por estar comendo algo tão gostoso feito por alguém que fez tanta questão de cuidar dele. Depois de apreciar cada colherada desse mingau, Tokumitsu volta a dar o sermão que deixou de dar na rua, avisando que a anjinha não deve confiar em estranhos porque tem muita gente ruim no mundo. Toa até tenta justificar sua atitude em acompanhar o tiozinho, mas acaba não encontrando as palavras certas. Então nosso prota quebra o clima e oferece sua casa para ela passar alguns dias, já que a anjinha realmente não tem para onde ir. Com essa proposta, a garota abraça nosso prota com força, que sabe que essa garota é meio piroca das ideias, mas ainda assim tem um bom coração. Depois disso, Tokumitsu comenta que deve ter sido difícil carregar ele até em casa, porém Toa responde que foi a coisa mais fácil do mundo, tendo em vista que ela é capaz de voar. Então, como o garoto obviamente não acreditou, dessa vez a garota abriu suas asas angelicais para não restar mais nenhuma dúvida de quem ela realmente é, e nosso prota se encanta com a beleza daquela cena. No entanto, assim que acorda no dia seguinte, o garoto tem certeza que aquilo foi apenas um sonho, mas eis que a anjinha acorda do lado dele, e ele cai na real que aquilo realmente aconteceu. Nosso prota pergunta o que ela estava fazendo na cama dele, e a garota responde que aquela era a única cama do apartamento, e ele percebe que agora tem um anjo como pet. O garoto vê que a camiseta dela estava caindo aos poucos pelo ombro, então logo manda ela trocar de roupa para irem comprar café na rua. Chegando no mercado, Tokumitsu está de olho no arroz para comprar. Enquanto isso, Toa mostra uma embalagem que dá um prato de graça para quem juntar alguns adesivos. Com a empolgação, a anjinha acaba deixando suas asas sair para fora, então Tokumitsu precisa dar uma bronca nela para não causar confusão dentro do mercado. Voltando para casa, ela pede desculpas pela animação fora de hora e explica que aprendeu a deixar as asas para dentro enquanto estiver na Terra, já que havia lido o guia de vida na Terra para boas crianças. Interessado no assunto, o garoto pergunta o que afinal os anjos fazem da vida. Então Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus às pessoas e cuidam das almas para que não se percam entre o céu e a terra. Nosso prota acha esse trabalho complicado porque o que não falta é gente nesse mundo. E Toa termina dizendo que dar felicidade aos humanos também é um serviço angelical. Porém, quando o rapaz pergunta o que os anjos fazem para gerar essa tal felicidade, a garota percebe que não descobriu até hoje, mas presume que Deus tenha enviado ela para descobrir. Logo Toa morde o pão que levou e promete comer aquilo todos os dias que puder, mas Tokumitsu sabe que comprar todo dia no mercado vai torrar a grana que seus pais dão para ele todo mês, então decide que vai ter que voltar a cozinhar de agora em diante. Por isso ele chama a Toa para comprar os ingredientes, inclusive as coisas do dia a dia, como o sabonete. E mais uma vez, a anja solta suas asas e mostra que ainda vai dar trabalho na rua. Antes de saírem, Toa coloca a mão na testa do protagonista para ver se a febre melhorou. E mais uma vez, ele não consegue controlar a vergonha, dizendo com pressa que provavelmente foi só uma febre de cansaço. Chegando no shopping, a anja acredita que na verdade aquilo é um palácio e sai correndo na frente toda empolgada. Tokumitsu vai atrás da anjinha e tenta manter ela perto para comprar as coisas que ela precisa. E a garota até oferece flutuar a cesta de compras caso fique muito pesada. Porém o problema são as asas dela que tem que ficar de fora para isso.
Obviamente recusando a proposta da garota, nosso protagonista coloca alguns hashis no cesto, enquanto Toa parece interessada numa caneca de gatinho que encontrou. Porém, como Tokumitsu já tem copo suficiente, a anjinha fica com vergonha de pedir, e em volta deles, as pessoas ficam encantadas com a aparência de princesa da Toa. Então nosso prota decide comprar algumas roupas para chamar menos a atenção. Ao chegar na loja, o garoto se alivia por ter grana para comprar uma blusa ou outra, já que economizou do freelancer que andou fazendo por aí. Então, ele insiste que Toa dê uma olhada em volta, experimente todos os modelos que achar mais interessantes. Uma vendedora oferece os lançamentos para Anjinha e ela fica empolgada ao escolher as peças que querem experimentar. Quando Toa entra no provador, a vendedora comenta que a namorada do protagonista é muito linda, mas ele faz questão de explicar que não é o que ela tá pensando. No meio disso, enquanto se trocava, Toa reflete que Tokumitsu acolheu ela mesmo não conhecendo ela direito, e por isso pensa em algo para retribuir toda essa bondade e gentileza, já que mais cedo ela disse que trazer a felicidade é sua função. Então quando sai do provador com uma das roupas, a anja pega na mão do garoto e promete fazer ele feliz, fazendo todos em volta acharem que era um pedido de casamento. Na saída da loja, nosso prota fica aliviado por não ter sentido tanta vergonha assim da declaração, e do nada, Toa pergunta o que ele achou dessa roupa nova dela. Por dentro ele dizia o quanto ela estava linda, mas por fora só conseguia dizer que combinou com ela. Em seguida, eles compram a comida e voltam para casa. Chegando lá, Tokumitsu tá só o pó e supõe que a anja também esteja, ainda mais porque hoje é domingo e o shopping estava lotado, mas Toa responde que se divertiu muito, já que o nosso prota estava do lado dela. Ainda por cima, Toa encontra no meio das compras a caneca de gatinho que tanto queria. E com isso, os dois ficam envergonhados ao mesmo tempo. Diante desse momento de felicidade, Tokumitsu pensa por dentro que também se divertiu muito com essa anja misteriosa. Então já pela noite, nosso protagonista divide a cama de novo com a anjinha. E lembra que devia ter comprado outra cama também. Em um flashback de 2 dias antes, a inocente anjinha chegava na Terra e ficava encantada com as luzes espalhadas por toda a cidade. Ela vê um trem logo abaixo e vai atrás dele para conhecer de perto essa máquina diferente e observar as pessoas do lado de dentro. Apaixonada de cara pelo planeta dos humanos, ela vai até um lugar cheio de luzes para refletir como deveria se aproximar dos humanos. E lembrando do manual que leu antes de viajar para a Terra, lá dizia que quando um anjo desce, ele deve se manter numa posição superior que a dos humanos e emitir um brilho poderoso, se apresentando de forma grandiosa, ou então ele também pode esconder suas asas para não chamar atenção e ser mais discreto. Como Toa desejava conhecer de perto os humanos, ela então escolheu esconder as asas para não se destacar. Enquanto olha para diversas pessoas lá embaixo, ela percebe o quanto esse povo parece tão ocupado. E assim que bate aquele sono, logo a anjinha procura um lugar para repousar. Rondando por entre as ruas da cidade pela noite, ela não faz ideia de onde poderia dormir, mas como não tem opção de voltar para casa a essa hora, a garota precisa se decidir logo. Então assim que vê um prédio, que ela pensou ser uma mansão gigantesca, Toa se aproxima de um dos andares e deita na varanda pensando ser um quarto vago, e que não vai incomodar ninguém com sua presença. Ao se acomodar, ela reflete se esse planeta realmente tem um lugar para ela, mas pretende retomar esse pensamento só depois que descansar um pouco. Pelo menos ela tem a sensação que vai conhecer alguém maravilhoso. A cena corta e vemos que a Angie estava contando para o garoto como acabou dormindo na varanda dele. Nosso prota fica feliz por ela ter achado um lugar para ficar, e por sua vez, a Anjinha fica feliz por ter caído justamente no quarto do seu novo amigo, que mal conhece e já considera pacas. Os dois então começam a jantar depois de voltar das compras, e Toa preparou um banquete incrível para eles degustarem. Nosso protagonista estava adorando ser paparicado, mas dessa vez recusa da anjinha fazer aviãozinho com a comida. Então, começando a comer, ele fica encantado com uma batata que nunca tinha comido. Quando perguntam onde Toa aprendeu a cozinhar assim, ela conta que também aprendeu no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. E o garoto nota que esse livro realmente deve ter de tudo. Entusiasmado com a refeição, ele se empolga ainda mais, provando arroz fresco e um cozido suculento, dando finalmente um basta nas comidas congeladas e dando boas-vindas à sua nova vida ao lado de Toa. Nessa hora, o garoto lembra que Toa prometeu fazer ele feliz. Essa anja era perfeita, gentil, bonita e ainda uma ótima cozinheira. Refletindo sobre a garota, nosso prota dá um tempo com a comida e Toa pergunta se ele não gostou, mas na verdade ele estava pensando no que poderia fazer para retribuir toda essa bondade da anjinha. E a garota acha que poder dormir ali já é o suficiente, mas já que ele mencionou uma ajuda, ela pede para ele explicar depois da janta como se usa o banheiro. Dito isso, Tokumitsu
Tokumitsu ensina que para tomar banho, para não molhar a bacia e as outras coisas do lado de fora, ela deve fechar a cortina. Depois ela tem que girar um botão para sair água quente e o outro para regular a temperatura, mas deve lembrar sempre de encher a banheira antes se for usar, e também usar o tampão para fechar o ralo e manter a água lá dentro. Depois da explicação, nosso prota fica feliz em poder ajudar, mas o fato de ter uma garota daquelas tomando banho ali deixa ele muito pomposo, então logo ele cai na real e parte para ir assistir TV, ao invés de ficar sentado na porta do banheiro. Ele liga a televisão e tenta assistir qualquer coisa, mas sua imaginação continua levando ele de volta para o banho da Anjinha. Por isso, ele tenta se bater dando umas chapuletadas na cara, mas logo descobre que não vai conseguir lutar contra essa tentação onde se meteu. Desistindo de assistir TV, o garoto parte para estudar para a prova de inglês de amanhã. Dessa vez, consegue focar durante um bom tempo, até bater aquela vontade de ir no banheiro. Distraído, ele abre a porta e vê que tinha esquecido que o banheiro ainda estava ocupado. Então lá estava a garota do jeito que veio ao mundo na frente dele. Ele fecha a porta com vergonha e pede desculpas por não ter lembrado que ela estava lá dentro. Enquanto isso, ele fica puto, xingando quem inventou o banheiro, que deixaram um chuveiro junto da privada. A Anjinha diz que poderia fechar a cortina e esperar ele usar a privada, mas o susto tirou a vontade dele de dar uma mijada. Então, algum tempo depois, ele finalmente consegue usar a banheira e reflete que quando se mora sozinho, não é preciso se preocupar se tem alguém do outro lado da porta. Por isso ele invade o banheiro, por instinto mais cedo. Só que a Anjinha provavelmente parece não se preocupar muito com essas coisas também, porque do nada ela brotou lá dentro, se oferecendo para lavar as costas do garoto, deixando ele pilhadaço. E o pior de tudo é que só tem uma cama na casa e os dois dormem colados um no outro. E o garoto não consegue dormir por conta disso, e ele decide que a prioridade agora é comprar outra cama amanhã. No dia seguinte, nosso prota estava cheio de olheiras, mas como ainda não eram nem 6 da manhã, ele resolve dar uma mijada e tentar dormir um pouco. Só que mais uma vez, a Anjinha parece ter gostado do banheiro. Dessa vez ela estava trocando de roupa, e o prota não sabia onde enfiar a cara, depois de mais uma vacilada. Por conta disso, a vontade de dormir do garoto foi embora de vez, porque ele só consegue pensar na besteira de ter visto ela no banheiro 2 vezes. E como ainda pode acontecer de novo, ele pensa em estabelecer regras para evitar isso. Primeiro ele pensa em deixar a porta do banheiro aberta quando ninguém estiver usando. Mas logo depois, a Anjinha entra para escovar os dentes e dá de cara com o prota cortando o rabo do macaco. Apesar disso, nem tudo era só vergonhas passadas. No terceiro dia da vida do garoto com a Anja, ambos aproveitam um belo café da manhã, mesmo com um coitado que não dormiu a noite toda. Enfim, ele enche a pança com satisfação e agradece a garota pelo mimo. E quando começa o jornal de Bom Dia na televisão, Tokumitsu sabe que precisa ir para a escola. A Anjinha não sabia que ele estudava, então ele explica que está no primeiro ano do ensino médio, por isso ela promete se arrumar agora para partir junto. O garoto responde que ela não tem que ir para a escola com ele, até porque as pessoas estranhariam isso, mas Toa acredita que não pode fazer o jovem feliz se não ficar sempre perto dele. Nosso prota insiste que não vai rolar, então a Anjinha pede para ele matar a aula. Só que ele diz com seriedade que o dever de um estudante é estudar. E dessa vez, a garota desiste de insistir. E Tokumitsu aproveita para deixar uma grana para ela por via das dúvidas. Pede para Toa ver TV e relaxar até ele voltar de noite. No caminho para o colégio, Tokumitsu sente um pouco de pena da Anja, mas realmente não tinha como levar ela junto. Além de que, ele nem dormiu essa noite, parece que vai vomitar de tão cheio. De surpresa, seu amigo Shuichi aparece metendo um tapa nas costas do garoto e reclama que poderia ter virado o Squirtle nessa brincadeira, mas o amigo não faz nem ideia do que ele estava falando. Na mesma hora, Tsumugi chega dando esporro no Shuichi por ter chegado no pescotapa e coloca a culpa nele pelo fato do protagonista estar com uma cara de quem ficou no OnlyFans a noite toda. Shuichi analisa a cara pálida do pobre garota e pergunta se por acaso ele tá com anemia. Nosso prota de fato considera não estar normal, mas de toda forma, ele manda a real que não tá conseguindo dormir e Tsumugi fica preocupada, ainda mais porque o amigo mora sozinho. Só que a garota acha que ela tá demonstrando uma preocupação um pouco acima do normal. A garota fica com vergonha e diz que só se importa com os amigos, então Shuichi pede para ela demonstrar esse afeto com ele, já que é um bom garoto. Nosso prota dá uma risada dos velhos amigos e diz que eles estão mais parecendo como um casal, então Tsumugi manda ele nunca mais falar essa groselha, deixando o Shuichi ofendido com essa reação exagerada. Nesse mesmo momento, Toa tá sofrendo com o cobertor para colocar ele para secar, e ainda assim manter a casa inteira incrivelmente limpa, mas ela não consegue evitar de pensar no nosso protagonista e sobre como ficou feliz ao ver ele comendo tanto no café da manhã e queria apenas que ele voltasse logo. Aliás, ela não sabe o que ele vai comer no almoço, já que disse que vai almoçar só à noite. Então a Anja imagina ele morrendo de fome no chão que nem um mendigo e entra em desespero.
De volta ao colégio, realmente nosso garoto vai ficar só no suco no horário de almoço, mas isso porque comeu igual o Corbucci no café da manhã e não aguenta nem mais um amendoim. Tsumugi se preocupa com a alimentação do amigo, já que ele não sabe cozinhar e só comia pão em todo o almoço, e por isso, nosso protagonista quase acaba soltando que a Anjinha tá fazendo comida pra ele, mas consegue fechar a boca antes de terminar o nome dela, e logo termina dizendo que todo dia ele tá comendo bem no restaurante onde trabalha. Ainda assim, Tsumugi sabe que ele não trabalha todo dia, por isso se oferece para fazer a marmita do amigo. Tokumitsu nota a comida bem feita que a garota preparou e elogia a habilidade dela. A garota diz com vergonha que fazer uma marmita a mais não dá trabalho nenhum. Nisso, Shuichi pergunta se ela fortaleceria ele também, mas a garota reclama, falando 3 é demais, e começa a dar trabalho. Nosso prota acha graça da discussão dos dois, mas logo entra em desespero quando vê a Toa voando pela janela do refeitório. Ele tenta esconder a Anja a todo custo e manda ela ir pro terraço. Então ele sai vazado lá pra cima, fingindo que esqueceu de um compromisso importante, e Shuichi imagina que ele tenha ido se encontrar com alguma garota. Então Tsumugi dá um cascudo no amigo por falar o que não deve. Vendo um anjo voando pelo colégio, um grupo de curiosos começam a pensar que estão jogando muito videogame, enquanto Tokumitsu tá subindo as escadas para encontrar a Toa. Uma loira desconhecida nota a presença dele. Ao encontrar a Anjinha, ele lembra que pediu para ela não vir e comenta sobre as asas delas expostas. Por isso, começa a imaginar os noticiários de todo o Japão, confirmando que anjos realmente existem. A garota pede perdão e explica que só ficou preocupada com o que ele iria comer agora de tarde. Por isso, deixa a marmita no chão e se vira para sair vazada. Mas nosso prota se sente mal por ter falado assim com ela e chama a amiga para comer com ele, deixando a Anjinha extremamente feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam os trabalhos. Tokumitsu elogia a comida, enquanto reflete que provavelmente Toa não foi descoberta, senão com certeza isso já teria estourado um bafafá gigantesco. Então o garoto repara que Toa fez de novo a batata que ele gostou ontem à noite, e a Anjinha responde que quer saber mais sobre as coisas que ele gosta para poder fazer cada vez mais as comidas. Nosso prota pede para ela não exagerar tanto nessas refeições, e enquanto os dois estão felizes juntos, Tokumitsu pensa que estar tão próximo assim de um anjo, no fim das contas não é tão ruim. Quando nosso prota volta da escola, logo que chega em casa, a Anjinha recebe ele com um sorrisão no rosto, enquanto ele se desculpa por causa da marmita. Por outro lado, Toa lembra que não deve sair voando por aí, então os dois acabam se acertando e boa. Tokumitsu percebe que a garota lavou as roupas dele mesmo sem saber usar a máquina de lavar, mas como sempre, a Anjinha tinha aprendido ao ler o Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. Ele fica cada vez mais impressionado com esse tal de guia, até ver que a garota lavou as cuecas dele também. Desde que era criança, a única que lavou as cuecas dele até hoje foi sua mãe, por isso ele fica morrendo de vergonha. E para não ficar um clima tenso entre os brothers, nosso protagonista tenta manter a postura diante da Anja. Eis que do nada, ele vê um urso costurado em uma das cuecas, e Toa explica que tapou o buraco que tinha com ele. Então Tokumitsu não sabia onde enfiar a cara, e por conta de tudo que a garota tem feito por ele nessa casa, o garoto pede para pelo menos lavar as próprias cuecas. Porém Toa fica achando que ele não gostou do ursinho, e pergunta se ele prefere outro tipo de animal, mas Tokumitsu manda ela esquecer esse papo e deixar as cuecas pra lá. Então a partir daquele dia, virou costume de lavar as cuecas na pia. Quando anoitece, Tsumugi fica angustiada porque queria ter perguntado sobre aquela garota, mas ela ficou com medo de ficar parecendo uma surtada, já que na sua cabeça, aquela garota estava voando. Logo ela tenta se convencer de que só estava vendo coisas, porque pessoas normais não podem voar, e talvez ver o crush dela com outra garota tenha afetado Tsumugi, e ela nem mesmo sabe se vai poder fazer o rango dele. E isso tá deixando ela tão maluca que sua mãe teve que conferir se ela não se afogou na banheira depois de tanto tempo que ela tava no banho. No dia seguinte, nosso protagonista recusa a marmita feita pela Anjinha, porque não saberia como explicar isso na escola. Com isso, Toa acha que o rapaz passou a não gostar mais dela, ainda mais porque ontem à noite ele insistiu em dormir no chão sozinho, e ele nunca deixa ela ir pra escola com ele. Então, para acalmar as coisas, ele acaba aceitando a marmitex, e avisa que vai trabalhar hoje até as 9 da noite. A garota se oferece para ir junto, mas Tokumitsu recusa e comenta o quão sortudo ele é, já que quando chegar em casa sabe que vai ter um ótimo rango, e isso é o bastante para deixar a Anjinha toda serelepe. Enquanto vai pro colégio, Tokumitsu se sente mal por estar fugindo da garota, mas ele de fato tá feliz, só não pode fazer tudo o que ela pede. Então o tempo se passa e Shuichi pega nosso protagonista desprevenido ao chamar ele para almoçar juntos. Tsumugi por perto vê essa oportunidade de perguntar pro garoto se ela pode fazer a marmita dele, mas como ele já estava com a marmita que Toa fez, ele inventa uma lorota dizendo que salvou uma senhora desmaiada na rua e ganhou comida como agradecimento. Ao abrir a marmita, ele vê um coração com o nome dele escrito e começa a devorar sem perder tempo para fingir que não tinha nada, mas já era tarde demais. Tsumugi tem certeza que foi outra garota
garota que preparou essa marmita pra ele. Shuichi aproveita a vacilada da garota pra tapear um pouco do omelete, mas ela não deixa aquilo passar batido. Então assim que sai da escola, Tokumitsu tá cansado, mesmo sem saber o porquê. E ele também não aguenta mais ficar inventando desculpas. Ele pensa que poderia apresentar a Anjinha e se dar um jeito de não revelar que ela é um anjo. Mas o problema nem é esse. Na real, ele não quer que ninguém saiba que ele tá morando junto com uma garota. Eis que do nada, uma velhinha cartomante aborda o garoto, dizendo que ele entrou numa fase de confusões com garotas. E para tirar esse encosto, ela tá disposta a vender essas proteções que custam 10.000 ienes cada. E ele tem que aproveitar, já que é uma promoção. O golpe tá aí, cai quem quer. E fugindo dele, o prota percebe que de fato tá tendo esses problemas com garotas, mas ao invés disso, ele se recusa a ver a Anjinha como uma espécie de problema. Então assim que chega no restaurante pra trampar, nosso prota pede desculpas por ter saído mais cedo do trabalho no sábado, mas o patrão é gente boa e fica feliz pela melhora do garoto. Ele aproveita para comentar que Izumi, a nova garota contratada, vai estar trabalhando hoje e pede pro Tokumitsu ser legal com a novata. Nosso prota fica curioso para saber quem é essa garota e logo na primeira porta que entra, ele já dá de cara com a fera no momento suspeito, mas como ele ficou mais tempo do que deveria, Izumi dá um hello pro garoto e deixa uma patada de urso no rosto dele, para que ele não se esqueça dela tão cedo. Durante o expediente, outra funcionária curiosa pergunta o que aconteceu no rosto dele, mas o prota se recusa a dizer, e pouco tempo depois, Izumi entrega um pano para ele colocar no rosto, e ao escutar o pedido de desculpas do rapaz, ela admite que deveria ter trancado a porta no final das contas. A garota se apresenta como Izumi Noel, e nosso prota acaba fazendo uma piadinha perguntando se ela nasceu no Natal por causa do nome. Por incrível que pareça, esse é real o motivo do nome. A garota logo desconversa e pede para ele nunca mais tocar no assunto de mais cedo, e vai embora. Sem ter o que dizer, nosso prota fica aliviado por saber que não vai ser denunciado pela espiadinha. Enquanto rola o expediente, ainda que os dois não tenham conversado muito por conta da correria do trampo de garçom, o garoto tá com dificuldades para esquecer aquelas cerejinhas que ela tava usando. Então esse doente começa a bater com a cabeça na parede para tentar tirar isso da cabeça. E ainda por cima, ele imagina a Anjinha ficando puta com ele, só por ter dado aquela espiadinha. E falando nela, o garoto reflete que precisa explicar de onde estão saindo essas marmitas, mas até o momento não tem nada em mente. O chefe gente boa aparece e libera Tokumitsu e Izumi. Além disso, ele fortalece uma sobremesa para cada um, que tinha sobrado na geladeira. O garoto parece nervoso com a presença de Izumi, então ela pergunta se por acaso ela deveria ir embora, mas Tokumitsu responde que na verdade está se sentindo meio inútil hoje. Izumi então comenta que ele fez seu trabalho direito, e mesmo que o contexto não estivesse relacionado ao trabalho, ele fica surpreso de ter sido elogiado por essa garota indelicada. E quando os dois vão comer a sobremesa, por obra do destino, o doce era de cereja, o que faz os dois instantaneamente lembrar da cena de mais cedo. Então ele tenta fingir que tá tranquilo, porém é a própria Izumi que fica tímida igual um pimentão, mesmo afirmando que não liga pro que aconteceu. Apesar de tudo, a situação parece voltar pro controle conforme os dois fingirem que nada tá acontecendo. Mas eis que do nada, o ar-condicionado da sala parece ter chegado a um nível que tá basicamente nevando lá dentro. Então nosso prota vê que a garota tá tremendo de frio, mas ao se aproximar dela, Izumi diz que ela é uma Yuki-onna. De repente, o frio começa a se espalhar por todo o restaurante, incomodando os clientes, até que um deles pede pra garçonete aumentar a temperatura do ar. De volta aos dois, Tokumitsu acaba não ficando tão surpreso com a declaração da novata, afinal de contas, hoje ele mora como um anjo com asas. Mas do nada, ele tenta voltar atrás na sua expressão, dizendo que estava viajando e que o resfriamento do ambiente está quebrado. Só que conforme ia ficando mais nervosa, mais a nevasca se fortalecia. Para tentar acalmar a garota novata, nosso protagonista diz que não liga dela ser quem é, então Izumi se tranquiliza um pouco, porém do lado de fora, o chefe e a outra garçonete estão se perguntando se o ar-condicionado deu algum tipo de problema, então nosso prota e Izumi decidem se trocar o quanto antes para saírem vazados do restaurante. Feito isso, eles correm de lá como se o charuto tivesse no beiço, e percebendo que estavam longe o bastante do restaurante Fancy, Izumi mostra as sobremesas que conseguiu trazer, mesmo no meio de toda essa correria, e por isso, os dois começam a rir juntos. A cena volta pro patrão, e ele vê que a temperatura voltou a subir, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Toa tá fazendo um cardio, jogando Fighting. À medida que se cansava, se apaixonava mais pelos jogos dos humanos. A Anja ficou tão envolvida que nem percebeu o tempo passar. Quando finalmente olhou pro relógio e viu que passava das 9, começou a se perguntar onde nosso protagonista estava. Nesse mesmo momento, Tsumugi tá ficando pilhada de tanto pensar na marmita do colega de classe, e ela tenta desvendar esse segredo como se fosse o inspetor bugiganga da Deep Web. E para não pirar de vez, a garota decide tomar um sorvete na rua para espairecer a cabeça.
Ali por perto, nosso prota tá tentando conversar com a colega novata, mas Izumi parece estar triste com alguma coisa. O garoto diz ter ficado surpreso dos dois estudarem no mesmo colégio, mas nada agrada a garota, e logo ela pergunta se Tokumitsu realmente acredita no que ela disse mais cedo sobre ela ser uma Yuki-onna. Nosso prota, depois de já ter visto um anjo, responde numa boa que acredita. Isso faz Izumi dar uma relaxada, e o garoto reflete que provavelmente demônios existem no mundo dos anjos. Então é mais fácil aceitar a verdade. Nisso, Izumi decide se virar pro colega e pretende dizer uma coisa para ficar só entre eles. A garota conta que sua família tem Yuki-onnos há gerações, então ela não sabe, mas talvez seja por genética, que assim como ela, sua mãe e sua avó também nasceram sendo uma Yuki-onno, e é por isso que quando elas ficam bravas, tristes ou envergonhadas, acabam fazendo uma nevasca. Apesar de sua irmã mais nova e o restante da família conseguirem controlar bem suas emoções, Izumi sempre teve dificuldade em manter a calma. Por isso, optou por se isolar, por medo de desencadear uma nevasca ao perder o controle, e com o tempo, deixou de frequentar a escola e passou a se isolar constantemente. No entanto, ao iniciar o ensino médio, decidiu mudar de vida e voltar a se socializar. Quando não saía de casa, a rotina da Izumi era ver animes tomando Coca-Cola, portanto começou a tentar o contato com outras pessoas. E apesar disso, agora ela tá perdendo o controle só porque alguém viu ela se trocar. Por isso ela acha que seu lugar seja ficar trancada dentro de casa, já que afinal, ela é um quebra-cabeça sem solução. Nosso protagonista reconhece o empenho da colega em sempre receber os clientes com um sorriso no rosto, pois embora muitos expressem o desejo de mudança, são poucos que realmente agem nesse sentido. Por isso Tokumitsu considera Izumi incrível, longe de ser um caso perdido. E diante dessas palavras, a garota acaba se emocionando, e isso faz o garoto pensar que perturbou ela de novo. Porém essas são lágrimas de serenidade, e Izumi diz que nunca tinha contado que era uma Yuki-onni para alguém, fora da família dela. Fica aliviada por ter sido aceita. Mesmo sem ter certeza de como criar uma amizade, a garota pede para ser amiga do Tokumitsu, e ele aceita sem hesitar, mesmo sabendo que ele é uma Yuki-onno. Sendo assim, Izumi pede para ser chamada de Noel, e nosso prota pergunta se é verdade de que as Yuki-onnos derretem e desaparecem se serem expostas. Porém a garota ri e responde que não. Eis que uma pena angelical cai perto dos dois, e quando olham para cima, Toa tinha acabado de chegar para ver como o amigo estava, e agora o anjo e a Yuki-onna ficam face a face. Mas não para por aí. A Sherlock Holmes Tsumugi aparece também e percebe que não estava maluca quando tinha visto uma garota voando. Refletindo sobre o atual momento, nosso protagonista, que era um jovem normal de 16 anos, de repente repara que sua vida tá longe de estar normal. E mais um episódio chega ao fim, pessoal. Se tiver gostando desse anime, deixa o feedback aqui nos comentários, maceta aquele like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!